Quem encontrou Abacuque, capítulo de número 3, confirma com um amém. Amém. Glória a Deus. Desde já eu agradeço a Deus por essa oportunidade, meu amigo pastor Raimundo, pela confiança, pelo convite, pastora Jaciara, Álvares, Deus abençoe, pastor Fábio, Gabriel, Caio, Deus abençoe a igreja de uma forma geral. Amém? Como o pastor disse, nós tivemos o privilégio de 2022 sermos pai mais uma vez. Foi muita luta, foi muita dificuldade, uma gestação muito complicada. Só um resumo do que aconteceu. Após o bebê nascer, 52 dias internado, do dia que nasceu, só pude levar para casa no dia 20 de setembro. A última vez que nós ministramos aqui, se não me falha a memória, acho que o bebê estava internado, não lembro. Mas nós viemos aqui no culto de família, pregamos, e Deus nos sustentou, e tem nos sustentado. E a Asaf está lá crescendo, se desenvolvendo. E todos os dias, quando eu olho para ele dá um sorriso, eu digo: meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. O diagnóstico dos médicos eram todos negativos possíveis, todos. Nasceu com uma má formação chamada mielomeningocele, nunca tinha ouvido falar desse negócio. Os médicos disseram que tinha 90% de chance dele adquirir hidrocefalia. Se você crê e se você não crê, eu vou falar. O neuro, por 3 vezes, tentou coletar o líquido na cabeça do bebê, e na 4ª vez que ele tentou coletar sem conseguir, ele falando para mim e para a mãe, só estava eu, o bebê na sala, e eu ouvi uma voz falando comigo: não toque mais na cabeça do bebê, porque ele não tem nada. E graças a Deus o bebê está crescendo, está desenvolvendo, para a glória de Deus. Amém? Abacuque capítulo 3, versículo de número 2, muito conhecido, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Você está glorificando Jesus? Aleluia. Após a morte de Salomão, o seu filho, por nome Roboão, assume o reinado de Israel. Roboão, ao assumir o trono de Israel, ele houve alguns conselhos que não contribuíram para o avanço de Israel. Ao invés de Roboão seguir os conselhos do seu pai e do seu avô Davi, a maneira com que Davi administrou o reinado e como seu pai Salomão havia administrado, Roboão ele vai por uma outra vertente, por um outro caminho. Houve alguns conselhos, que esses conselhos foram conselhos desfavoráveis em relação àquilo que ele havia aprendido. Resultado disso, o reinado ou o reino é dividido. Israel agora passa a ser 2 reinos: reino do norte e reino do sul. Reino do norte fica com 10 tribos, reino do sul fica com 2 tribos. E com isso Israel se divide. A parte do norte ficou liderada por Jeroboão. Jeroboão ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, a saber, introduziu no meio de Israel
deuses que não eram para ser cultuados, deuses que não eram para ser adorados. Trouxeram para o meio de Israel outros tipos de adoração e veneração. Haja vista que Deus, ao criar ou formar o homem, fez o homem com uma finalidade. Qual foi? Exclusivamente de adorar a Ele, prestar louvor e adoração ao Senhor. Estamos conversando ainda hoje com alguns amigos, e eu disse que Deus é diferente dos ídolos. Os ídolos, Ele gosta que as pessoas o idolatrem. Os ídolos gostam que as pessoas venham idolatrá-lo. Deus não. Deus quer ser adorado. Glória seja dado o nome do Senhor. E então era o propósito de Deus que o povo adorasse exclusivamente a Ele. Mas quando chegamos a partir do reinado de Jeroboão, podemos ver um reinado dividido, um povo dividido. Cada um adorava, cada um cultuava aos deuses que parecia bem aos seus olhos. Eu disse que o reinado fora dividido em duas partes: reino do norte e reino do sul. A parte do sul, ela cultuava a Deus, ela preservava aquilo que havia aprendido. Se você ler no livro dos reis, e também em segundas crônicas, primeiras crônicas, você vai ver que a maioria dos deuses ou dos reis, do capítulo do reinado do norte, todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas quando você vai ver no reinado do sul, todos os reis, eles cultuavam a Deus, porque a Bíblia nos diz, e eles seguiram os conselhos do seu pai Davi. Eles entendiam que Davi não estava mais presente, eles entendiam também que Salomão não estava mais presente, porém Deus Todo-Poderoso estava com os olhos voltados para ele. Parafraseando aqui, nós podemos estar distante dos nossos líderes, podemos estar distante dos nossos melhores amigos, porém nós nunca ficaremos distante dos olhos de Deus. Aleluia! Nós podemos esconder alguma coisa do nosso melhor amigo, podemos esconder alguma coisa do nosso pastor, porém do nosso Deus ninguém jamais poderá esconder. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso nós devemos preservar a nossa identidade, precisamos preservar a nossa comunhão com Deus. Não é o ambiente que nós estamos vivendo, ou não é a localidade que nós estamos morando, ou não é a cultura que nós estamos passando que vai definir quem somos. Aleluia! É que o que vai definir quem somos é a nossa intimidade com Deus, é o nosso caráter com Deus. Como você pode provar isso? Vou te dar 2 exemplos e já é o suficiente. José foi levado para uma terra que não era sua, para uma cultura que não era sua, um povo que não era seu, Gabriel. Porém, José, ele disse: eu posso estar distante da minha casa, posso estar distante do meu pai, posso estar distante da minha cultura, mas o meu Deus, ele continua me enxergando aonde eu estou. A proposta de Jezabel, ou melhor, a proposta da mulher de Potifar, era fazer com que José caísse, era fazer com que José deixasse o propósito. Porém ele disse: eu não posso pecar contra o meu Deus. Aleluia! Você pode estar distante de quem for, mas jamais se distancie do propósito. Glória a Jesus! Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para uma finalidade. E como eu posso vencer, como eu posso suportar as provações, as tentações? Salmo de número 119, versículo de número 11, Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração
Daniel foi levado para a Babilônia. Trocaram os nomes de Daniel e seus 3 amigos. Trocando os nomes, Nabucodonosor estava querendo dizer, pastor Fábio, eu vou mudar a sua identidade. Eu vou mudar o seu caráter. Eu vou mudar a sua forma de pensar. Eu vou trabalhar na sua mente de uma maneira que você vai esquecer da sua terra. Porém, quem tem um propósito com Deus, podem até mudar o nome, aleluia, mas a sua identidade, o seu caráter continua íntegro. E qual foi o resultado? Daniel disse: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. A proposta é boa, a oferta é boa. Daniel poderia aceitar automaticamente, porque estava longe dos seus pais. Os seus pais talvez tivessem sido mortos, os seus amigos não estavam lá. Aleluia, a sua cidade havia sido destruída, mas Daniel disse: eu tenho um propósito, e quem me chamou, ele garante. E qual foi o resultado disso, pregador? A Bíblia nos diz que Deus encheu Daniel de sabedoria, encheu Daniel de graça, encheu Daniel de virtude, e ainda por cima deu ainda autoridade para interpretar sonhos e visões. Qual é o segredo para ter sucesso em 2023? É guardar o propósito que Deus te chamou. Tem 2 exemplos que eram suficientes, que poderíamos falar outros. Jesus é forte. Então o povo fica dividido. E quando Abacuque ele vai escrever esse livro, ele encontra o povo de Israel em uma situação deplorável. O povo havia se distanciado de Deus, como das outras vezes, e Deus, com o seu amor, estava sempre dizendo: voltem para mim. Por que o povo se distanciava, pastor Raimundo? E Deus continuava chamando o povo de volta para Ele. Sabe por quê? Porque não foi o povo que havia escolhido Deus, foi Deus que havia escolhido o povo. Deus te escolheu, Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, ó glória. Servi ao Senhor com alegria, entrai nas portas dele com louvores. Sabei que foi ele, sabei que foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Antes de você nascer, Deus já havia te escolhido. Antes de você se formar no ventre da sua mãe, Deus já havia te escolhido. Antes de você nascer, Deus já havia te escolhido. Você não nasceu por acaso, não foi um erro dos seus pais, foi Deus que te escolheu, traçou o plano da tua vida, te colocou aqui nessa noite e te diz: você é meu. João, o apóstolo, escreve na epístola, primeira epístola, ele diz assim: que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ah, se não fosse Deus, ah, se não fosse a misericórdia de Deus, Israel pecava e Deus dizia: voltem para mim. Só que Abacuque ele vai se deparar com algumas situações que deixam ele perturbado. Ele começa a perguntar a Deus, e
e a questionar ao Senhor a respeito de até quando ele iria clamar, até quando ele iria gritar, e o Senhor não iria salvar. Quando nós lemos esse texto de maneira rápida, diante dessa pergunta de Abacuque, logo nós identificamos de maneira superficial: será que Deus não estava nem aí para a situação do povo? Só que quando nós vamos ler os versículos posteriores, nós podemos ver que Deus estava no controle de toda a situação e que nada estava fugindo do seu controle, do seu domínio. Abacuque ora, Abacuque pergunta, Abacuque questiona: até quando vou clamar, até quando vou gritar violência, e o Senhor não nos salvará? Aí Deus disse: Abacuque, eu vou responder algumas coisas para você. E a primeira, eu quero que você entenda que eu não perdi o controle. Judá tem transgredido, Judá tem pecado, Judá tem trilhado por caminhos que não é o caminho que eu planejei para eles. Porém, eu já reservei uma nação para trazer o juízo ao meu povo. Deus estava dizendo: eu vou punir, eu vou fazer com que este povo seja punido, para que eles voltem para mim. E hoje, às vezes, Deus não usa uma nação para nos punir quando nós erramos, quando nós estamos transgredindo, mas Ele usa outros meios, provas, dificuldades. É Deus nos punindo, é Deus nos tratando, é Deus querendo que nós nos acheguemos mais para Ele. Existem ocasiões que Deus age dessa maneira, para que voltemos para Ele, para que venhamos nos arrepender, para que venhamos lembrar de onde nós caímos e nos arrependermos e voltarmos a praticar as primeiras obras. Queremos um ano de vitória, queremos um ano de sucesso, queremos um ano bombando, queremos um ano de milagre, queremos ser abençoados. Mas o que é que nós estamos fazendo para que Deus venha fazer isso em nosso meio? O povo queria entrar na terra prometida, o povo queria milagres. Aí Deus usa Josué no capítulo 3, versículo 5, e diz: Josué, diga ao povo para se santificar hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Então veja que existe uma condicional. Para que Deus venha fazer um milagre, tem que haver uma disponibilidade minha e sua hoje, para que Deus faça milagres amanhã. Não pense que Deus ele vai agir como se ele estivesse submisso ao nosso controle negativo. Deus não está submisso ao nosso controle. Nós que dependemos dele, nós que necessitamos dele, e para ele fazer, ele exige de nós sacrifício hoje, arrependimento hoje, mudança de atitude hoje, rever os nossos conceitos hoje, rever como nós estamos agindo hoje, para nos tornarmos crentes melhores, servos melhores, maridos melhores, esposa melhor, filhos melhor, aleluia, amigos melhor, para que Deus venha agir em nosso meio. Nós queremos milagres, queremos bênção, queremos ser vitoriosos, mas o que nós estamos oferecendo para Deus? Mas eu pensei que o pregador ia entregar hoje uma mensagem que fosse massagear o meu ego. O que adianta nós trazermos uma mensagem para massagear o teu ego, se dentro
Oh, aleluia. Romanos capítulo de número 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então veja que precisa uma mudança primeiro para desfrutar daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Jamais Deus irá começar uma obra em nossa vida começando pelo material. Vou repetir: jamais Deus irá começar uma obra em nossas vidas começando pelo material. Ele vai começar pelo espiritual. Vou te dar um exemplo. Lucas capítulo 5, se não me falha a memória. A pesca maravilhosa. Pedro volta depois de uma pescaria frustrada. Estava triste, lavando as redes, desceram do barco, mas Jesus estava na praia, a multidão apertando e Jesus pregando. Só que a multidão não foi capaz de ofuscar a visão de Jesus em relação a Pedro. Já leu isso? Capítulo 5. A multidão apertava, Jesus estava no meio, pregando o evangelho, mas Jesus também estava vendo Pedro, que desceu do barco e estava lavando as redes. Aí o texto diz que Jesus se aproxima dos pescadores e sobe no barco, e a Bíblia trazia isto: e o barco era de Pedro. Jesus fala para Pedro: se afasta um pouco da margem e volta a pregar para a multidão do barco de Pedro. E aí Pedro queria um milagre, sim ou não? Pedro queria que o Senhor talvez resolvesse o problema dele. Só que Jesus entra no barco e volta a ensinar a multidão. Aí entra o que eu falei: Deus jamais irá começar algo em nossa vida pelo material. Ele vai começar pelo espiritual. Pedro tinha que ouvir, Pedro tinha que estar com os ouvidos atentos a ouvir aquela mensagem. Após a pregação é que Jesus disse: Pedro, volta-te ao mar. E lá do mar Deus opera o milagre. Glória seja dado ao nome do Senhor Jeová. Escute, lá no mar só era Pedro, Jesus, o barco e o milagre. Existem momentos em nossa vida que Deus ele vai nos levar para distante de algumas pessoas. Nós precisamos nos afastar de algumas coisas que impedem Deus agir em nossa vida. Aí Deus vai nos levar para o meio do mar, onde estará apenas eu ou você, ele e o milagre. Aleluia! É necessário afastamento de algumas amizades, é necessário se afastar de algumas coisas para vivermos o sobrenatural de Deus. É necessário se afastar hoje para viver o melhor de Deus, a promessa de Deus. Aleluia! O que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Você acredita nisso? Fala alguma coisa para o... Está entendendo o que nós estamos ministrando aqui nessa noite? O que Deus está falando conosco aqui? Daniel, para chegar ao nível do capítulo 10, você acha que foi fácil? Não. Daniel passou por poucas e boas. Daniel não foram bem vistos, quiseram matá-lo, jogaram na cova dos leões, mas ele manteve firme no propósito, porque ele sabia que Deus o havia chamado, que Deus o havia escolhido.
utilizando de uma nação para trazer juízo ao povo. E essa nação era a Babilônia. Era Deus dizendo: eu vou permitir que Babilônia invada, leve o povo cativo. Abacuque era contemporâneo de Jeremias, profetizaram praticamente na mesma época. Quando você lê as profecias que Jeremias profetizou, se encaixa com os questionamentos de Abacuque. Aí quando chega no capítulo 1, versículo de número 13, depois de Deus dar a resposta a Abacuque, dizendo que havia preparado uma nação para trazer juízo ao povo que era dele, Abacuque diz assim: Senhor, Tu és tão puro de olhos, e que não podes ver o mal, e também não podes contemplar, porque pois olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Ele dá uma afirmação e depois faz algumas perguntas. Senhor, se nós compararmos aqui Judá e a nação que o Senhor escolheu para trazer juízo, Judá é mais puro do que eles. O Senhor é tão puro de olhos que não pode ver o mal. No sentido original, essa palavra ver o mal quer dizer: o Senhor é tão puro que não pode compactuar com o erro. Era Deus dizendo: Abacuque, por mais que eu ame, por mais que eu quero o povo perto, mas eu não posso compactuar com o erro deles. Eu não posso ser conivente com o erro deles. Eles têm que ser punidos. Eles precisam passar pelo processo para que eu venha restaurá-lo. Então, para que haja um avivamento, avivamento é reacender, avivamento é trazer de volta a vida, avivamento é colocar mais fogo, avivamento é reanimar. Era Deus dizendo: eu quero reanimá-los, eu quero reacendê-los, eu quero fazê-los florescer de novo, mas precisa passar por esse processo. E aí tem um louvor que eu não conheço muito bem e não sou bom de cantar, mas o louvor diz assim: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, o que é que vai acontecer? Vai. Se eu humilhar, perceba aqui, para que Deus incline os ouvidos ao meu clamor, tem que haver uma humilhação. O templo estava erguido, a maravilha. Só que Deus fala para Salomão: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, veja a condicional, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Escuta, e os meus ouvidos estarão atentos à oração que será feita neste lugar. Pega isso para você nessa noite. Para Deus se inclinar, para Deus responder, para que os
ouvido que o Senhor esteja atentos a esta casa. Primeiro, se humilhar, orar, buscar a face, se converter dos maus caminhos, então Deus ouvirá, vai nos perdoar. Aleluia! E vai ser só maravilha, só graça, só força, só virtude, só unção de Deus aqui nesta casa, diz o Senhor. Capítulo 1. Deixa eu correr, porque ainda tem o capítulo 2. Capítulo 2. Depois de Deus responder a Abacuque, Deus agora volta a responder a Abacuque mais uma vez. Aí o Senhor fala a Abacuque que era para se colocar como um vigia e que ele deveria escrever a visão que ele estava tendo do capítulo 1, escrever e tornar bem legível em tábuas. O pastor Raimundo sabe muito bem o que é isso. Não está na Bíblia nessa época, mas estava fazendo alusão à profissão dele. Outdoors, escreve em tábuas, para quem passando, correndo, possa ler a visão que você teve. Ou seja, a palavra do Senhor tem que estar escrita de maneira legível, para que as pessoas entendam que Deus está no controle de toda situação, para que quando alguém passe correndo, possa ver: Deus está na DFC, Deus está agindo, Deus está operando. 2023, o Senhor está surpreendendo aquela casa. E Deus diz a Abacuque: escreve, porque tem um tempo determinado. Jesus é forte. E o tempo não vai se tardar. Vai chegar na hora certa. Ei, tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo tem a hora de Deus. Como dizia o mais velho, não se aveste não. Fica tranquilo, fica sossegado. Como diz os mais novos, fica na tua, fica de boa e aguarda o tempo de Deus chegar para você. Nada melhor do que a hora de Deus, o tempo de Deus, o momento de Deus, aleluia, chegar na vida de alguém. Talvez você tenha feito alguns questionamentos, igual a Abacuque. Quando Abacuque entendeu, pastor Raimundo, que não dava para estar perguntando muito a Deus, porque Deus estava no controle. E aí agora, no capítulo 3, porque o tempo já foi embora, ele vai orar a Deus. Aí Deus dá a resposta, da mesma forma como Deus dá a resposta a Jó. Em casa você lê capítulo 38, 39, 40, 41. São 3 capítulos, 4 capítulos. Deus coloca Jó sentado. Me perdoe aqui, pastor. Depois de muito questionamento de Jó, Deus diz: Jó, senta aí, porque agora eu vou perguntar, e se você for capaz de responder, você me responde. Aí Deus pergunta: Jó, primeira pergunta, está preparado? Não está escrito, é pensamento meu. Está preparado? Me diga aí, onde é que você estava quando eu formei o universo? Me diga aí como foi formado as estrelas. Me diga aí como foi dividido o universo, o mar, a terra. Se é que você pode me responder. Jó, diz o texto, coloca a mão na boca, porque ele não tinha condições de responder a Deus as perguntas. Nós questionamos
perguntamos a Deus por quê, para quê, o porquê. Às vezes quando Deus nos faz uma pergunta, foge palavra, foge o chão, aí nós fazemos igual a Jó. Diante dos questionamentos que Deus fez a ele, Jó só encontra uma frase para dar resposta a Deus. Capítulo de número 42 e o versículo de número 2. Porque eu bem sei que tudo o Senhor pode, e nada e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Jó estava dizendo: Deus, eu te questionei várias coisas, e o Senhor me fez perguntas simples, e eu não fui capaz de responder. Mas uma coisa eu sei, que tudo o Senhor pode, e nenhum dos seus planos podem ser impedido. Glória a Jesus. Deus está no controle da situação. Deus está no controle da história. Aí após Abacuque ver que não dava para perguntar mais, ele disse: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu já disse, né? E a gente vai cantar aquele louvor de novo, se eu não quiser. Por que, pastor Fábio? Abacuque ora a Deus pedindo para avivar a obra no meio. Por que não pediu para avivar no início ou avivar no final? Porque é no meio que às vezes nós queremos desistir. É no meio que nos falta força. É no meio que às vezes quer olhar para o Egito e voltar a se alimentar de pepino, cebola e alho. É no meio que às vezes murmuramos e dizemos: Deus, quando eu estava lá era melhor, a situação era mais confortável. Aí Deus diz: olha, você está no meio me questionando isso, querendo voltar, só que esqueceu de uma coisa, que eu fiz uma promessa dizendo que vocês iriam adentrar em uma terra boa, que mandava leite e mel, uma terra farta, uma terra que vocês não cultivaram nada, vocês irão desfrutar de tudo que eu já preparei para vocês, e vocês querem voltar. É no meio que o povo tenta desistir, é no meio que a dificuldade vem, é no meio que a frieza chega, é no meio. Só que a Bíblia nos diz que Abacuque ora pedindo: aviva, reacende a tua obra no meio dos anos. Aleluia. Eu não sei há quanto tempo você serve a Deus, eu não sei há quanto tempo você está nos caminhos do Senhor, eu não sei como está a tua condição espiritual, se está lá em cima, se está no meio, se está abaixo, mas nessa noite não interessa. Deus nos trouxe aqui para te dizer que haverá reacesa a tua chama. Oh glória, haverá avivamento, haverá avivamento, haverá avivamento. Você crê nisso? Fala alguma coisa para o Senhor. Já foi, meu Deus. Por favor, fica de pé. Oportunidade de fala. Nós vamos tocar do início, se eu me humilhar, do início. Enquanto você está cantando, eu peço que você coloque a mão no seu peito. Não vou te chamar para vir aqui à frente, não é do meu perfil, mas você vai fazer uma reflexão de como está a sua vida diante de Deus, de como você era e como você está hoje, porque eu vou fazer isso também aqui, porque eu preciso, com respeito aos pastores aqui, nós precisamos. Alguém olha para os pastores e acha que são super-homens espirituais. Mas não, precisa de força,
precisa de ânimo, precisa de ajuda, precisa estar com a chama acesa constantemente. Mesmo ferido, mas eles fazem curativos. Mesmo ferido, mas ele sara através da palavra que está ferido. Mesmo sangrando, mas ele está ali pronto a ajudar, a estancar o sangue de quem foi machucado. E nessa noite eu te peço, reflete como está a sua vida hoje. E a partir dessa reflexão, o Senhor estará te visitando agora. O Senhor estará te visitando agora. O Senhor estará te renovando agora. O Senhor vai estar te enchendo agora. Minha
Deus está irado, querendo punir o povo. Aí Abacuque ora a Deus dizendo: Senhor, a tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Tenha compaixão deste povo. Parafraseando, Abacuque está dizendo: Deus, o Senhor tem motivo suficiente para punir eles, mas lembra que o Senhor é misericordioso. Lembra que as tuas misericórdias se renovam dia após dia. Lembra que as tuas misericórdias não têm fim. Lembra, Senhor, lembra. Aí o Senhor nos resolve visitar nessa noite e dizer que a sua misericórdia está sobre nós. Por isso Ele está nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida. E a quebrantamento produz avivamento. Arrependimento gera quebrantamento. E a quebrantamento produz avivamento. Você pode aplaudir a Jesus, você pode mandar glória para Ele, você pode enaltecer a Ele, você pode adorar a Ele. Por isso a glória dele, o poder. A alegria de cantar pode ser do cantor, a alegria de pregar pode ser do pregador, mas a honra e a glória sempre será de Deus.